Olá! Você sabe o que é a lei de Coulomb? Licença, querido, mas é Colombo. Cris Colombo. Nada disso. Coulomb é a unidade de medida da carga elétrica no sistema internacional. Quem começou com esse negócio de sistema internacional fui eu, que rodei o mundo e parei na América. Mary, pros íntimos. Desce Danal, meu querido, é uma homenagem ao físico francês Charles Coulomb. Aproveite a dica e vá estudar. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E é isso mesmo! Hoje é dia de física! Mas antes, eu lembro que todos os programas estão lá no site tvescola.org.br e no canal youtube.com/tvescola. Se inscreve lá! Simbora então, que a gente está cheio de energia! Não é isso, professor Fábio Vidal? Olá, Landy. Tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente fala sobre eletrodinâmica. Ajuda a gente a lembrar desse conteúdo? O conteúdo de eletrodinâmica, ele é o conteúdo conhecido como eletricidade. Eu vi que tem um esqueminha ali no quadro, professor, Temos sim. para ficar claro na nossa mente. Posso falar um pouquinho ali? Ei, simbora! O nome, que a gente tem, eletrodinâmica, estuda elétrons em movimento, como se fosse cargas em movimento. É isso que a gente está falando. Aí dentro da eletrodinâmica, que é conhecido como eletricidade, a gente vai falar principalmente dessas três grandezas. DDP, essa daqui tem um nome muito tradicional, vê se você lembra. Volt. Tem nas nossas tomadas, tem um símbolo V. A gente vai falar de corrente, lembra do nome? Ampere. O símbolo é o Azão, né? E esse último resistor é o Ohm, que tem um símbolo conhecido como uma letra grega, ômega. Fica parecendo uma ferradura, olha só. Eu gosto sempre de enxergar um bonequinho cowboy aqui, ó. Tem uma visão um pouquinho diferente. Boa. Toda vez que a gente falar de eletricidade, a gente vai ter essas grandezas envolvidas em duas equaçõezinhas bem tradicionais, que é a equação de corrente elétrica, que é uma passagem de elétrons em função do tempo, né? Como se a gente estivesse pensando em carros passando num pedágio, onde eu pudesse falar assim, passam pelo pedágio 10.000 carros por dia. Ou então, como eu pudesse falar sobre pessoas passando por uma passarela. Na passarela passam 50 pessoas por minuto. Quando se fala de corrente elétrica, a gente está falando de quantidade de carga por tempo. Essa quantidade de carga vem do nosso famoso Coulomb, Charles Coulomb, em função do tempo, que é o segundo. Essa unidade que é conhecida como ampere, ó, é a unidade do Azão, né? Todas as vezes que a gente ouve o nome corrente, a gente tem que entender que a corrente elétrica ela nada mais é do que uma passagem de elétrons que está tendo ali naquele fio. Para essa passagem acontecer, eu preciso de energia. A energia está aqui, ó, na voltagem. Todas as vezes que eu pensar em DDP, DDP é a nossa energia de eletricidade. Por isso que eu sempre preciso de uma fonte de DDP, seja uma pilha, uma bateria, uma tomada. São fontes de energia para a eletricidade, para que essa corrente elétrica aconteça. Interessante é você perceber que eu controlo essa corrente elétrica a partir de uma das leis de Ohm. Leis de Ohm, George Simon Ohm, ele definiu, ele traduziu o que era resistor. O interessante de você perceber é que esse nome, resistor, ele traz a ideia de algo que atrapalha. Eu sempre gosto de chamar a atenção, porque se ele ajudasse, o nome dele seria facilitador. E não resistor. E não resistor. Então, quanto maior for o resistor, menor será a nossa corrente elétrica. Isso está escrito na primeira lei de Ohm, onde ele mostra a relação de resistência, DDP e corrente. Essa é a principal relação que a gente tem dentro da eletricidade para definir uma resistência. Uma resistência é sempre DDP por corrente. Uma resistência é sempre volt por ampere. Esse volt por ampere é aquela nossa letrinha do Ohm ali em cima. Uma corrente é uma quantidade de Coulomb por segundo. Isso é uma corrente elétrica. Uma resistência é uma quantidade de volt por corrente elétrica. Ou seja, o resistor ele vai consumindo a voltagem conforme vai passando a corrente elétrica. E quando ele consome,
ele transforma em calor. É o famoso efeito Joule, que ele vai transformando energia elétrica em térmica. Quando eu quero controlar esse resistor para fazer ele ficar maior ou menor, eu tenho que mexer em 3 fatores. Está dentro da segunda lei. Material, que a gente chama de ρ, comprimento, que é o L, e A, que é a área. Quando o aluno estiver fazendo essa prova, vai ser o mesmo dia de matemática. E aí, em matemática, ele também vê a letra A, mas vê com conotação de área. Tem que ter cuidado. Ele, na matemática, ele também vê a letra R, mas ele vê com conotação de raio. Esse I na matemática é de imaginário. Então é muito comum a gente, às vezes, confundir as grandezas da matemática com as grandezas da física. A gente precisa perceber que quando a gente troca da matemática para a física, a gente tem que mudar um pouco os nossos registros em relação às letrinhas que eu estou utilizando. Mas são todas convencionadas. Sempre que eu tiver um R de resistência, um I é de corrente, um U ou um V pode ser representado na DDP. Eu gosto de colocar U para falar do meu amigo Rui. E esse daqui, esse ρ, é o material. Isso é interessante. Esse ρ, ele é o contrário da condutividade. Tem materiais que são bons condutores. Sim. Isso significa que ele tem esse ρ bem pequenininho. E os materiais que são maus condutores têm esse ρ bem grande. Esse ρ é chamado de resistividade. Cada material tem o seu, né? E aí você controla a partir desse ρ, do comprimento da área, a função do resistor. Show de bola. A principal cobrança de eletricidade é em cima de corrente, resistência, DDP e o consumo de energia. Show de bola? Show de bola. Perfeito. Depois dessa explicação, a gente consegue fazer uma questão. Sim. Rimou, tá vendo? Ficou, né? Bora pra questão, professor? Vamos ver. Questão 108, do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. É uma questão de gráfico. É muito comum, isso é uma coisa também muito importante da gente falar para o nosso aluno, para ele não se assustar com os gráficos. Ele deve sempre fazer uma análise do gráfico olhando sempre para as variáveis. Né? As variáveis são o que você tem no eixo Y e no eixo X. As variáveis são DDP, tá vendo? Sim. Ele chama de tensão, esse V aqui é de volt, que é aquela nossa DDP que a gente tinha lá. E aqui embaixo a corrente, em ampere, tá vendo? É a nossa corrente I. Então eu tenho um gráfico ali que ele está relacionando exatamente essas grandezas aqui, ó. O U e o I. E ele coloca lá, né? Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico, tensão versus corrente, DDP versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. Aqui tem um detalhe importante. Quando nós estivermos fazendo essa questãozinha e olhamos essa equação de uma função de segundo grau, ela assusta inicialmente. Na verdade, o que ele pede está dentro do nosso conceito, que é dentro da lei de Ohm. Ele quer que a gente descubra qual é o gráfico de resistência. E resistência pela lei de Ohm, ela é dada pela DDP sobre a corrente. Então, na verdade, o que eu preciso fazer é pegar aquela equação e dividir pela corrente para que eu consiga chegar no valor da resistência, aplicando direto a lei de Ohm, que é o nosso amigo Rui. Então, observando a equação e observando o conceito da lei de Ohm, eu preciso ter habilidade para perceber a aplicação do gráfico resistência por corrente. A questão, ela fala assim pra gente, ó. Deixa eu apagar só esse pedacinho aqui. Ela coloca uma equação que é V igual a 10I mais I quadrado. O que ele quer é que a gente descubra o R. O R é sempre a DDP sobre a corrente. Certo. Então eu vou pegar agora essa equação e vou dividir toda ela pela corrente. Na verdade, eu vou dividir os dois lados pela corrente, né? Então eu divido esse lado pelo I, esse pelo I e esse pelo I. Física não é somente física. A gente tem que ler bem, tem que imaginar bem, para a gente conseguir fazer a nossa física e logo depois aplicar a nossa matemática. Física não é fácil, requer treino. Não desista de física. Física é a exata que mais pesa dentro do Enem, porque é a exata mais errada. Precisamos ter bastante carinho com física. Treine, se dedique. De pouquinho em pouquinho você vai chegar lá. O que não pode é desesperar achando que física é difícil. Física não é difícil. O problema é que você tem que se acostumar bastante com essa mistura de português, imaginação e matemática com a física. Show de bola. Aqui, ó, se a gente terminar, olha só. O U sobre o I dá o R, que é exatamente o que ele quer trazer pra gente. É o que ele procura, é o resistor. 10I sobre I, olha a matemática, tá vendo? Aqui tá multiplicando, ó. 10I sobre I, eu corto o I com I, ó.
eu simplifico, vai dar 10. Aqui também, ó, o quadrado com o i. I ao quadrado é como se fosse i vezes i. Então eu estou cortando um i com um i de baixo, aí sobra um i só. E aí surgiu a equação do resistor. E essa equação do resistor, ela é uma função de primeiro grau. Aquela função desse aspecto assim, ó. Y igual a b mais ax. É uma reta, começa no 10, isso é conhecido como termo independente. Olha a matemática que eu sempre falo. Olha aí. Né? Então eu tenho que ver um termo independente e uma função de primeiro grau devido ao i, que está só elevado a 1, né? Sim. E aí eu olho para os gráficos. Não pode ser o gráfico curvo, não pode ser função constante, observa. Essas são funções constantes, né? O resistor sempre vale 10, aqui o resistor sempre vale 16 talvez, né? Não pode, curvo também não pode, né? Aí a gente fica nesses dois gráficos, tá vendo? Então primeiro eu faço uma visão do que não me serve e não uma visão do que eu quero como resposta. Isso é bem interessante. Você tem 5 opções onde 4 são erradas. Então a probabilidade da letra que você está olhando ser errada é 4 vezes maior do que ela ser certa. Então eu elimino os 3, eu elimino A, B, E, aí sobra C, D. Exato. Pela matemática, mostra que o gráfico começa no 10 e não no 0. Olha aí a relação matemática. Olha isso. Aí matamos a questão, letra D. Professor, antes de partirmos para a questão, o que a gente precisa saber para resolver? Eu peguei uma questão agora, do ano passado de novo, que fala agora sobre associação de resistores. Nós temos 2 tipos de associação de resistores. Uma das coisas que a gente falou no primeiro bloco foi que a resistência, ela sempre se relaciona com DDP e corrente. Toda resistência se relaciona com U e com I. Aquele Rui. Isso, nosso amigo Rui. Então, nós temos agora uma associação chamada de série e paralelo. Cada associação tem 2 características, uma no U e uma no I. Uma das características é sempre a mesma, ela não muda, porque os resistores estarão sempre no mesmo fio. Eu vou ter um fio com várias resistências. Lembra que no primeiro bloco a gente falou que a resistência é aquilo que atrapalha a nossa corrente elétrica. Ela vai controlando a corrente. Então eu vou pegar um pedaço de fio e colocar vários resistores nesse pedaço de fio. Esse tipo de associação, ela vai passar a ter a mesma corrente elétrica. E eu tenho uma outra associação em que eu vou colocar cada resistor no seu fio. E logo depois eu vou juntar todos os fios nos mesmos pontos. Isso é chamado de associação em paralelo, onde eles vão ter a mesma DDP, que é o mesmo U. Tem um jeitinho legal da gente guardar. São 2 associações, uma chamada de série, que nós vamos conhecer como série, que lembra o quê? I de corrente. E tem uma outra associação que nós vamos chamar de paralelo, né? E vamos conhecê-la como paralelo, que também vai fazer menção à nossa outra grandeza, que é o U. Fica bem fácil de você guardar as grandezas, que são sempre as mesmas. A outra característica é sempre a soma da grandeza. Então, se o série é o mesmo I, isso significa que o U será a soma. Se no paralelo é o mesmo U, o I será a soma. Vamos olhar para o quadro. Repara, a primeira associação em série, nós vamos chamá-la de série. Já para a gente guardar que nós teremos o I o mesmo, como eu te falei, eu vou ter os resistores todos no mesmo fio, tá vendo? Aí a corrente elétrica ela vai passar aqui, ó. Então passa a ter a mesma corrente elétrica em cada um dos resistores. Esses são os resistores. Essa é a nomenclatura do resistor, Lande. Parece uma molazinha, sabe? Sim. Eu posso chamar resistor tanto de R minúsculo quanto de R maiúsculo. Lembra que eu falei para não confundir com raio? Sim. Aí agora, olha interessante. Cada uma dessas resistências, ela tem uma DDP, uma diferença de potencial. Ela fica aqui, ó, antes e depois do resistor. Aqui tem uma DDP. É a DDP do primeiro resistor. Aqui também tem outra, ó, a DDP do segundo resistor. E aqui mais uma, que é a DDP do terceiro resistor. Então essas 3 DDPs somadas vai dar a DDP do todo. Então série é o mesmo I e o U é a soma. Então se eu somar agora esses 3 diferenciais de potencial, eu vou achar a diferença de potencial de tudo aqui. Então toda associação em série, ela tem o mesmo I e o U é a soma. Boa. A ideia matemática é transformar toda a associação em um único resistor.
Esse resistor ele é equivalente. É exatamente isso que essa nossa questão está pedindo. A pergunta da nossa questão é: qual a resistência equivalente? A resistência equivalente é um resistor que equivale a todos os resistores associados. Então ele sozinho faz tudo que os outros resistores fazem juntos. E esses três juntos eles vão consumir uma energia e dissipar uma potência. Esse aqui sozinho vai consumir a mesma energia e vai dissipar a mesma potência. Esse resistor equivalente, quando ele é em série, ele é a soma das resistências. Esse resistor equivalente, ele será R1 mais R2 mais R3. Isso faz com que o resistor equivalente seja sempre muito grande. Isso vai diminuindo, inclusive, nossa corrente. Essa associação em série ela é uma associação também muito interessante de você perceber que se um resistor queimar, o resto para de funcionar. Isso não acontece na nossa casa. Na nossa casa, se a lâmpada da sala queimar, a casa inteira continua trabalhando. Esse tipo é chamado de paralelo, que a gente conhece como paralelo, para fazer já menção ao U. O U é o mesmo. E aí, como eu tinha dito a você, ó, quando a gente olha o desenho, vai ficando sempre mais fácil da gente entender. Ó, cada resistor está no seu fio agora. E eles são amarrados nos mesmos pontos. Esses pontos eles são chamados de nó. Nó de circuito elétrico. Eu gosto sempre de chamar de nó A e o nó E. Ah, o nó E. É o nó E. Aí tem um resistorzinho aqui, cara, olha. R1 e um resistor aqui, R2. A corrente elétrica que chega aqui, ó, ela vai encontrar dois caminhos. E aí vai dividir a corrente elétrica. Uma parte passa em cima, uma parte embaixo. Vem uma parte para cá, que a gente chama de I1, e uma parte para cá, que a gente chama de I2. É daqui que vem a segunda característica. O I é a soma. A gente somando aquelas correntes, eu acho a corrente total, né? Se eu somar o I1 mais o I2, eu vou achar o I. Por isso que eu estava falando. Série é o mesmo I, o U é a soma. Paralelo é o mesmo U, o I é a soma. Só falta uma fórmula, a do REC. Esse REC agora a gente calcula ele assim, ó. Sempre de 2 em 2, para ficar bem fácil. A gente chama isso de produto-soma. A gente só não pode fazer produto-soma com 3 resistores. Se tiverem 3 resistores, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2 resistores, fazer o produto-soma e a resposta com o terceiro resistor, o produto-soma. Né? E é sempre o produto antes da soma. Esses são os resistores envolvidos, ó, R1 e R2. Então, bora lá para a questão, professor? Vamos sim. Questão 112 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação, professor. Ela fala sobre telas resistivas de smartphones, tablets. Geralmente essas telas resistivas elas são usadas mais em aparelhos de navegação, tipo GPS. Observa a figura, precisa de uma forçazinha, uma certa força para você conseguir encostar uma tela na outra. Essas telas resistivas, na frente geralmente tem um pedaço de plástico, onde de um lado é isolado, né, do outro lado é condutor. E atrás tem uma outra pecinha de plástico, onde tem um circuitinho. Aí quando você aperta o dedo ali, você fecha o circuito naquela posição. Isso aqui são chamados de espaçadores. Tem uns espaçadorzinhos que deixam a tela separada uma da outra. Aí quando você toca ali, você fecha o circuito num pedaço. E aí eu consigo fazer, através do computador, né? Ele detecta em qual local houve aquele toque do dedo. No caso ali, ele fala na questão que é no ponto A. Observa, ó, qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Deixa eu ler a questão. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, olha lá o nome. São resistências, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total. Essa resistência total é o REC, é o resistor equivalente. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado. Na verdade, ele não vai fechar nos dois, ele vai fechar em um só. Ele vai fechar só no ponto A. Qual a resistência equivalente fechando no ponto A? E aí, se a gente fechar no ponto A, Lande, repara, vai ficar um pedaço em paralelo e vai ficar um pedaço em série. O circuito, se ele fechar no A, esse ponto fica aberto, ele fecha aqui. Aí ele fechando ali, vai ficar um circuito mais ou menos assim, ó. Aqui vai ficar aberto, ó. Não tem ligação nenhuma. Aqui fechou.
A bateria, ela está do lado de cá, ó. Aquela letra lá no cantinho é um epsilon, que significa uma DDP. Aquilo é conhecido como FEM, Força Eletromotriz, uma diferença de potencial, né? É bom Ela ter tá isso em aqui. mente, né? É, pra gente poder saber que é a diferença de energia, né? Ela tá aqui, ó, é como se tivesse o mais aqui e o menos aqui, tá vendo? Aí aqui eu tenho um resistor, aqui outro, aqui outro. Esse resistor aqui, ele não vai trabalhar porque o circuito está aberto. A corrente, ela vai fazer esse caminho aqui, ó. A corrente, ela vai passar nesse resistor, depois essa vem para cá assim, ó. Não passa aqui porque não tem comunicação, e junta aqui, ó, passando por esse. Então a gente percebe esses dois resistores em paralelo, Sim. em série com esse terceiro resistor. Então eu tenho a aplicação direta das duas equações do sistema de série e paralelo. Eu primeiro faço o paralelo dos dois. Olha lá, dois resistores de 4 kΩ. O de baixo também é 4, né? Sim, todos São os 4, todos eles. Então eu vou fazer os dois resistores em paralelo com produto soma. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. 16 por 8, tá, gente? E aqui você está usando... A parte do paralelo. Muito bom, Exatamente. gente. A gente está vendo o produto pela soma. Eu estou fazendo o paralelo entre esses dois resistores. Se esse nó aqui, tá vendo? Ele está ligado ao positivo, eu vou chamar esse nó aqui tudo de C, tá vendo? Aqui, ele chamou de A. Quando não tem resistor, tá vendo? Esse nó é C, esse aqui também. E como não tem resistor, ele vai igualando os pontos. Então eu vejo esse resistor entre CA e esse também, por isso que eles estão em paralelo. Porque eles estão na mesma DDP. E depois em série com esse aqui no final, né? Que esse daqui é o nosso ponto B, ó. Então eu tenho que pegar esse resistor de 2 e agora aplicar o série, Land. Então eu vou pegar esse 2 e somar com aquele 4 no final, para depois achar a resposta de 6 kΩ, ó. Opção C, né, professor? Resposta letra C. 6 kΩ. Observa lá a letrinha ohms de unidade. Aquele K na frente, ele representa uma potência de 10 elevado a 3. Eu não precisei trabalhar porque todos eles estavam na mesma unidade, então eu mantive. Mas aquilo ali é como se fosse 6.000 ohms. Professor, agora um conselho para aquela galera que tá tensa. Não existe mágica para aprender física. Você tem que estudar todo dia um pouquinho, sempre fazendo a ordem certa. Primeiro você vai na teoria, entende como é a regra do jogo. Depois, nós precisamos aplicar isso nos exercícios. E aí, de pouquinho em pouquinho, igual um treino, como se fosse um treino de um esporte qualquer, que você precisa estar fazendo sempre os mesmos movimentos para você ir se acostumando com aquele tipo de movimento, a física é idêntico. Você vai fazendo os exercícios, vai trabalhando os modelos dos exercícios, e com isso a gente vai se acostumando com a forma de cobrança. E é com muita energia que eu chamo o Momento Pop Prof. Reza a lenda que Sir Isaac Newton formulou a lei da gravidade quando uma maçã caiu em cima de sua cabeça. Como você acha que teria sido se ele estivesse debaixo de uma jaqueira? Teria sido uma lei com certeza mais pesada. E qual seria a pena para quem descumprisse a lei da gravidade? Ser atingido por jacas. Einstein visitou muitos países. Seria ele o maior fisiculturista? Com certeza. E ele praticou isso no Brasil, o fisiculturismo, lá em Recife. Esse foi Fábio Vidal no nosso Momento Pop Prof. Agora, professor, uma dica de estudos para a galera que está em casa e quer se preparar melhor. A ideia principal é fazer exercício. Para isso, se não tiver acesso a livro, a internet, se você fizer uma busca, você vai encontrar diversas relações de exercícios em PDF próprios para o Enem. A melhor forma é você não desistir e fazer um pouquinho cada dia de exercícios. Trabalhando a matemática, não pode deixar de ler, tem que ter uma boa leitura,
para ele conseguir se acostumar. Professor, muito obrigado. Pode apertar a mão, tá tranquilo. Não diz, tem problema nenhum. Volte sempre, viu, Muito professor? obrigado, valeu, Lani. Bom, mas a gente fica por aqui e eu sei que você já tá ligado no nosso site, então corre lá para conferir os outros episódios. tvescola.org.br, clique em programas que você acha o Hora do Enem ou no youtube.com/tvescola. Até a próxima.